se de um lado o processo eletrônico, essas inovações tecnológicas vêm sendo diariamente enaltecidas pela imprensa, imprensa falada, imprensa escrita, de outro lado, a ampla defesa do acusado, eu, pelo menos até o presente momento, não ouvi ninguém se pronunciar a respeito desse eventual e possível conflito que pode vir a ocorrer entre essas inovações tecnológicas, que estão radicalmente mudando a forma de advogar, a forma do processo e a defesa do acusado. Para iniciar a minha explanação, fazendo até um trocadilho, irei iniciá-la pelos princípios, não é? Como se tivesse aqui um princípio a ser dito, esse seria, obviamente, da ampla defesa. Mas antes da ampla defesa, nós temos outros, que também são igualmente importantes, que também igualmente podem ser maculados por essas novas tecnologias, por essas modernidades que o processo, tanto civil quanto trabalhista e, sobretudo, o criminal, vem incorporando em seus respectivos códigos. Pois bem, quando estamos lá na faculdade, e ao menos nas aulas de direito penal em que eu costumo lecionar, sempre tem aquela aula sobre princípios. Aí o aluno de primeiro ano, às vezes bem curioso, como sempre, sobretudo em matéria penal, não sabe, quando chega aquela aula, o que é o princípio, o que seria um princípio, para que serviria um princípio. Pois bem, princípios, se pudesse eu aqui reunir numa simples palavra, é o início. Mas estou sendo redundante, estou sendo óbvio. Mas é onde justamente nasce a ciência jurídica, é onde justamente nasce o direito civil, o direito penal. São os alicerces de uma ciência jurídica determinada, são os seus princípios. A nossa Constituição Federal é pródiga em prevê-los. O artigo 5º, praticamente inteiro, prevê princípios, direitos, garantias constitucionais que, aplicadas ao dia a dia forense, tornam-se princípios. É um direito à ampla defesa do acusado? Mas também é um princípio. É um direito ao contraditório? Sim, mas também é um princípio. E dentro desse corpo de princípios, basicamente eu ousaria dividi-los no primeiro momento em dois grandes grupos. Temos os princípios constitucionais de um lado e os princípios infraconstitucionais do outro. Os infraconstitucionais são aqueles previstos na legislação extravagante. Já os princípios constitucionais, como a própria denominação já os indica, são aqueles expressamente previstos na Constituição Federal. Dentre os princípios constitucionais, que eu julgaria como sendo os mais relevantes, por estarem justamente protegidos pela nossa Carta Magna, eu também os divido em dois grupos, os regentes e alguns seriam os derivados. Os princípios constitucionais regentes da nossa Constituição Federal, basicamente, são dois. Dignidade da pessoa humana, que é a base da própria Constituição, está lá no seu artigo 1º, é cotidianamente lembrado em votações do Supremo Tribunal Federal, porque é de onde efetivamente surge o resto da Constituição, de onde surgem os demais artigos, os demais princípios constitucionais. E, de um outro lado, temos também o princípio regente fundamental, esse muito mais voltado à nossa prática do dia a dia, que é justamente o devido processo legal. O que são os demais princípios, os derivados? São justamente os derivados desses dois anteriores, dos dois regentes, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. No caso, e aqui, seguindo ainda a análise dos princípios, o devido processo legal, ele tem diversos corolários, diversos outros princípios, que são igualmente importantes. O que o devido processo legal é? Na verdade, é uma norma, é um princípio terminativo, ou seja, durante uma discussão processual, procedimental qualquer, não for dada uma solução pelos princípios derivados, aplicar-se-á o devido processo legal como único e derradeiro, aquele, efetivamente, que vai resolver a questão. Mas antes de se chegar à argumentação do devido processo legal, eu tenho os outros, que são derivados dele. Então eu tenho o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do juiz natural, o princípio da publicidade do processo. São diversos outros princípios também constitucionais que regulam não só o procedimento, a forma
como também dão ao cidadão direitos no processo. Pois bem, dentre todos os princípios ali derivados do processo legal, todos igualmente importantes, esta palestra, especificamente, analisará este eventual conflito, este possível conflito dessas inovações tecnológicas com um deles especificamente, que é o da ampla defesa. É claro que, eventualmente, podemos ter também um conflito dessas inovações tecnológicas com o contraditório, com o próprio princípio do juiz natural, no caso da videoconferência, inclusive. Mas o foco principal aqui é a análise da ampla defesa. Pois bem, para entendermos ampla defesa, é preciso sempre salientar o seguinte: a lei não tem palavras inúteis. Se a Constituição, o legislador constitucional, ali colocou o adjetivo ampla à frente da palavra defesa, é porque a defesa deve ser realmente ampla, elástica, larga. Não pode ser obstaculizada, não pode ser impedida. É um direito do acusado ter direito a esta ampla defesa, que no rito do júri é ainda mais larga ainda o conceito, mais largo ainda o conceito, porque no rito do júri eu tenho amplitude de defesa. Esta ampla defesa, quando exercida em juízo, ela tem basicamente duas facetas bem distintas, mas igualmente essenciais para que a ampla defesa efetivamente seja efetiva. Que facetas são essas? Primeiro, eu tenho o direito do acusado à chamada autodefesa. O que compreende a autodefesa? Dentro do princípio da ampla defesa, especificamente nesta faceta da autodefesa do acusado, eu tenho também compreendido o chamado direito de audiência. Ou seja, o acusado tem o direito de pessoalmente, fisicamente, ser conduzido à presença do juiz, se preso, ou de participar de audiências, obviamente, se solto, mas perante o juiz sentenciante, o juiz responsável pela instrução do seu processo. É um direito do acusado. Direito este que também auxilia a própria defesa técnica, que é a outra faceta da ampla defesa. Por quê? Porque quem exerce a defesa técnica? Os advogados. O profissional contratado pelo acusado, habilitado, o profissional que conhece as leis a fundo, que irá, no curso do processo, trilhar o melhor caminho para o acusado, dentre aqueles que as leis e os procedimentos lhe apresentam. Mas por que é necessário também a presença do réu ao lado do advogado? Porque, invariavelmente, durante uma audiência, é muito comum, às vezes, o réu ter conhecimento sobre detalhes de uma testemunha que está sendo ouvida, de uma vítima que está sendo ouvida, do próprio fato em si, e na hora, imediatamente, ali durante o ato processual, é preciso que ele repasse ao seu advogado para que faça as perguntas pertinentes, para que conduza a audiência de uma forma que vá auxiliar o acusado, que vá produzir frutos no processo. Então, a autodefesa e a defesa técnica andam juntas. Tanto isso é verdade que no direito penal não se admite que alguém se defenda sem a presença de um advogado. Se o advogado é o acusado, ele pode, efetivamente, defender-se em causa própria, embora já digo aqui que não é recomendável, porque a paixão, no caso desses, sempre aflora, muito mais do que a razão. Mas o réu, sendo advogado, ele pode fazer sua autodefesa também e defesa técnica. Mas, normalmente, não é assim que ocorre. Então, dentro de um processo criminal, no curso de um processo criminal, devem estar presentes, para que se garanta efetivamente a ampla defesa, tanto a autodefesa do acusado, incluindo aí o direito de audiência, como também a ampla defesa, a defesa técnica. Só assim estará efetivamente preenchido o princípio constitucional que aqui estou passando a vossas senhorias. Um outro princípio que julgo relevante também para este tema que estamos aqui tratando é o direito de petição e acesso ao Poder Judiciário. Este, embora não seja uma consequência lógica e direta do devido processo legal, embora ligado a ele, é também um princípio relevante, óbvio, constitucional que deve ser obedecido, respeitado, e cabe também, obviamente, ao poder público conceder ao jurisdicionado todas as oportunidades para que ele tenha efetivo acesso ao Poder Judiciário e direito de petição. O que é o direito de petição?
A própria denominação do princípio já indica. É o direito de se fazer, ou por advogado, ou sendo ele advogado, atuando em causa própria, de apresentar um requerimento, uma petição, um pedido, uma postulação ao magistrado. Isso é um direito que não pode ser também tolhido, nem obstaculizado. É constitucional. Pois bem, por que fiz esse breve apanhado dos princípios? Porque, no meu modesto entendimento, sobretudo agora após, no início agora de agosto de 2010, quando o Supremo Tribunal Federal efetivamente passou a admitir apenas em via eletrônica, apenas em via digitalizada, diversos recursos e também a ação mandamental de habeas corpus, que é efetivamente um tipo de procedimento com o qual eu lido no meu dia a dia, afinal, advogo exclusivamente na área criminal. A partir, então, daí, é que eu fui notar alguns problemas, algumas questões, e passei a indagar-me a respeito dessas inovações tecnológicas. Até que ponto elas estão efetivamente protegendo o direito do cidadão e garantindo o acesso ao Poder Judiciário. Nunca é demais lembrar que no direito penal, no processo penal, propriamente dito, a defesa, ela tem basicamente 3 caminhos a seguir. Ou ela confronta a acusação, ou ela, de certa forma, concorda com a acusação, mas alega uma causa excludente qualquer, ou então apresenta-se um álibi. Daí não foge muito o processo, a defesa no processo criminal. São basicamente 3 vertentes. Essas 3 vertentes devem ser sempre garantidas pelo magistrado. O magistrado deve dar todos os meios para que o advogado, o acusado, possa apresentar as suas teses. São motivos impeditivos, modificativos da causa petende da ação, que no caso é a condenação, sempre requerida pelo órgão acusatório. Até que ponto essas inovações tecnológicas garantem tudo isso? Se nós nos lembrarmos um pouco, de uns tempos para cá, o Poder Legislativo Federal vem editando leis que deixam, pelo menos no ar, a ideia de que justiça rápida é sinônimo de justiça eficiente. São leis como, por exemplo, a própria lei que modificou o procedimento do processo penal, a lei chamada Lei dos Ritos, né, que instituiu a audiência una no processo criminal. Você tem 8 testemunhos de acusação, sempre pautando-se pelo máximo, 8 de defesa, interrogatório dos acusados, debates orais e sentença, tudo numa única audiência. Será que isso é razoável? Advogando há 15 anos na advocacia criminal, a época em que ainda a própria lei de tóxicos já admitia esse debate oral, eu nunca participei de nenhum, porque nunca se mostrou razoável. Sempre tudo foi convertido em alegações escritas. No rito ordinário, era realmente, o comum era alegações finais por escrito. Agora não, tudo está mudando. Tivemos uma lei recente também, a 12.234, que baniu a prescrição retroativa na fase de investigação. Ou seja, permite-se agora que o agente policial, o inquérito policial, tenha um tempo quase perpétuo de duração. Que é justamente que tempo é esse? O da prescrição pela pena em abstrato, pelo máximo da pena prevista no tipo. E aí, ao final do processo, seja lá que pena for aplicada, tudo aquilo que ficou na investigação policial, aquilo não vale para a retroativa, para a prescrição retroativa. Também estão tentando diminuir a influência da duração do tempo, do transcurso do tempo no processo penal. Tudo sob o manto de que assim se evita a impunidade. Também temos a Lei 11.900 de 2009, que instituiu no processo criminal a videoconferência. Também temos a recente Lei 11.689 de 2009, que instituiu no direito penal o sistema audiovisual para a realização de audiências. Todas essas leis, todos esses institutos, de uma forma ou de outra, têm, aliás, 2 objetivos básicos. O primeiro é agilizar o processo. O segundo, como já disse, é evitar que a delonga processual, um problema crônico do nosso Poder Judiciário, gere impunidade. Mas até que ponto
essa aceleração do processo, até que ponto essas novas medidas que tentam agilizar efetivamente o trâmite processual respeitam o acusado e o seu direito à ampla defesa. É isso que eu venho aqui dialogar com vossas senhorias, apresentar algumas ideias, alguns problemas que eu venho vivendo na vida prática e apresentar-lhes uma conclusão, que no meu modo de entender seja mais razoável. Dessas inovações tecnológicas, recentemente instituídas no direito processual penal, eu destaco 3. A videoconferência, instituída pela Lei 11.900 de 2009, a audiência por audiovisual e o processo eletrônico, que esse já é mais antigo, é da Lei 11.619 de 2006. Aliás, esta lei foi o estopim de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Em 2006, com essa lei, a 11.619 de 2006, ficou autorizado aos tribunais a implementação desse processo eletrônico. E a partir daí, então, medidas têm sido adotadas por diversos tribunais país afora para que o processo cada vez mais ficasse no campo da digitalização e menos no campo do escrito. Aquele processo que estamos acostumados com petições escritas, com ato de despachar uma petição com o ministro, com o desembargador. Isso tudo tende a mudar. Pois bem, dentro dessas três inovações, eu principiarei a análise pela videoconferência, que, a meu ver, seja por conta de vícios de forma, seja até pela previsão legal, propriamente dita, pela redação da norma que institui no processo penal, é, a meu ver, o ponto mais crítico de todos. A videoconferência, não sei se que todos já tiveram a oportunidade de participar de uma audiência com a adoção desse sistema, nada mais eu, pelo menos, participei uma vez em que eu tinha uma tela na parede, que não havia uma tela como aquela, era na parede a imagem de 12 acusados estavam presos num presídio no interior do Estado, e do lado de cá, 12 advogados, muito mal acomodados, com 2 telefones para conversas durante as audiências com os seus respectivos clientes, e o juiz fazendo indagações a testemunhas. Não era nem interrogatório, era audiência de instrução, para oitiva de testemunhas. Eram 8 testemunhas a serem ouvidas. E aí havia uma briga entre os advogados querendo conversar com seus clientes, por 2 telefones. Essa audiência ocorreu antes mesmo da legalidade, da lei propriamente dita, que instalou esse princípio no nosso ordenamento jurídico, essa inovação no nosso ordenamento jurídico. Essa audiência foi em 2006. Havia uma briga à época sobre a constitucionalidade do procedimento, mas o magistrado que presidia aquele processo, então, não ligou muito para a questão e fez aquela audiência com base nesse sistema de videoconferência. Foi um caos. Posso afirmar a vossa senhoria que foi um caos. Mas foi feita. Depois, posteriormente, em 2009, veio a lei. E esta lei modificou o artigo 185 do Código de Processo Penal, trazendo para o nosso sistema processual penal esse instituto da videoconferência. O que é videoconferência? É como eu falei, é uma audiência em que, por meio de um monitor, tem-se o acusado não sei aonde, e o juiz na sua sala, embaixo de um ar-condicionado, fazendo perguntas, seja no interrogatório, seja para testemunhas em audiência de instrução, fazendo perguntas. Não há um contato pessoal, o acusado não conhece o juiz pessoalmente, o juiz não tem a possibilidade de perceber no ato em que está sendo colhido o depoimento ou o interrogatório, propriamente dito do acusado, não tem a capacidade de perceber se ele está nervoso, se ele está mentindo. Porque às vezes a experiência do juiz é importante numa situação dessa. E o pior de tudo, que a meu ver existe nesse sistema, é que a câmera, que dizem aqueles que defendem o sistema, alcança a sala inteira, mas se eu fico embaixo de uma câmera, eu não vou ser filmado. Então, que garantia eu tenho que naquela sala, localizada num presídio, onde o acusado está cumprindo pena ou está preso provisoriamente, que garantia eu tenho que não há um agente penitenciário, não há um policial militar, um policial civil ali, proferindo ameaças ao acusado, ou de que ele não esteja sendo ameaçado? E se ele está apanhando no presídio, se ele está sendo maltratado, terá ele coragem de afirmar, pelo sistema de videoconferência da própria carceragem onde se encontra, na própria sala daquele presídio, terá ele coragem de afirmar ao juiz, efetivamente,
que está sendo maltratado, que está sendo até talvez torturado, até talvez com um pouco de exagero, mas terá ele coragem de pronunciar essa situação ao juiz de direito, sabendo que ao sair daquela porta, os seus algozes estarão ali o esperando. Não existe, a meu ver, espontaneidade no depoimento assim. Não existe, a meu ver, possibilidade de se garantir que a verdade efetivamente surja das palavras do acusado. É temerário. E qual é a desculpa padrão para que esse sistema seja adotado? Segurança, pois assim se evita que o preso seja transferido naquelas escoltas que nós estamos bem acostumados a ouvir, e contenção de gastos. Data vênia, não concordo com nenhuma das duas. Contenção de gastos chega a ser até absurdo. Afirmar-se que o Estado limita direito constitucional de um cidadão para conter seus próprios gastos chega a ser ridículo. O Estado não pode amesquinhar uma garantia constitucional com esse argumento. Com relação à segurança, de que o transporte de presos é causa de insegurança à sociedade, e que a escolta, você retira policiais das ruas para fazer escoltas de presos, poder-se-ia pensar que prevalece aqui aquele princípio de direito administrativo, prevalece o interesse público sobre o interesse privado. Mas a realidade não é essa. É dever do Estado, numa situação como essa, garantir a segurança e garantir o direito constitucional do acusado. Volto àquela mesma tecla, não posso, sob o manto de se garantir o interesse da segurança da sociedade, amesquinhar o direito à ampla defesa de quem quer que seja. Lembremos, ampla defesa é cláusula pétrea. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. É direito fundamental. Derivado do devido processo legal. Um processo justo, um processo formalmente correto, depende da observância da ampla defesa e, óbvio, do contraditório. Então, esta videoconferência, a meu ver, é efetivamente o ponto, no meu entendimento, o pior de todo, a pior inovação que nós temos no nosso Código de Processo Penal. Não serve, não funciona, não protege o acusado, não protege a sociedade, porque é fácil pensar que a sociedade está sendo protegida quando nós estamos do lado de cá. No entanto, e todos nós, quem milita no direito penal sabe disso, a diferença entre um criminoso e alguém, um cidadão normal, que nunca praticou um crime, às vezes podem ser 5 segundos sem ar no cérebro, em que alguém cometa uma loucura. O homicídio, mais do que qualquer crime, é um crime habitual e não eventual. O homicida, via de regra, não vive disso, não faz parte da criminalidade comum. Ele comete, às vezes, um homicídio num momento de destempero, numa fechada no trânsito, numa banalidade qualquer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esta sociedade que entende que falta segurança com o transporte dos presos é a mesma sociedade que um dia poderá estar no banco dos réus, sendo julgado e tendo sua ampla defesa limitada. Qualquer um de nós, lamentavelmente, pode um dia vir a ser envolvido numa ação penal. O crime não é um sinônimo de bandidagem. O crime é um fenômeno que anda com o homem na face da terra desde que o homem aqui vive. Eu, nas minhas aulas, costumava dizer que quando havia 4 pessoas na face da terra, Adão, Caim, Abel e Eva, um irmão já matou o outro, já tinha crime. Então o crime é um fenômeno que acompanha o homem desde os primórdios. Seja o homem de bem, seja o homem efetivamente voltado para o crime, que não é a maioria. Muitos se veem envolvidos, às vezes em crimes alheios também. Então, a videoconferência não resolve esse problema. No meu entendimento, ela até poderia ser adotada, mas desde que sempre houvesse efetiva proteção e garantia de todas as garantias constitucionais, a começar pela ampla defesa. Então, que o juiz vá até o presídio, que o promotor vá até o presídio, o advogado vá até o presídio, mas não se impeça que o preso venha conhecer o juiz, o promotor e o seu advogado pessoalmente. O advogado ele conhece. Se for membro da Defensoria Pública, nem isso. Nem o advogado ele vai ter contato. Então, e
Isso, tudo que eu venho falando até agora, diz respeito à videoconferência no que concerne ao interrogatório do acusado, que é um problema, a meu ver, gritante. Mas a lei que modificou os ritos do Código de Processo Penal, antes mesmo da lei da videoconferência, que é de 2009, estou falando agora da lei 11689, de 11690 de 2008, esta lei ela modificou o artigo 217, modificou o artigo 217 do Código de Processo Penal. Lei das provas, não a lei dos ritos. Esta lei, ao modificar o artigo 217, instituiu o seguinte procedimento a ser adotado durante uma audiência de instrução. Se a vítima ou a testemunha alegar ao juiz que se sente incomodada com a presença do acusado, o juiz poderá realizar a audiência por videoconferência. Isso está no 217. Eu vejo neste artigo algumas dificuldades de aplicação prática. Primeiro, pelo novo sistema do Código de Processo Penal, as audiências serão unas. Todas as testemunhas ouvidas no único ato, o réu interrogado no único ato, debates orais e sentença. É notório, pelo menos no estado de São Paulo, que são poucas as comarcas que têm esta aparelhagem, que têm, efetivamente, capacidade para, diante de um pedido de uma testemunha ou de uma vítima, retirar o réu da sala e colocá-lo para assistir a audiência na videoconferência. Como isso sempre foi feito? Simples, retirava-se o réu da sala, a testemunha prestava o seu depoimento, o réu voltava. Mas qual é o erro desse procedimento? Afasta do réu o direito à publicidade do processo. O que, a meu ver, neste caso, eu acho que é o interesse maior da testemunha, né, que deve prevalecer a esse direito à publicidade interna do processo. Mas era assim que era feito. E pode ser feito ainda hoje, vem sendo feito. Mas, em retirando o réu da sala, para que ele venha ficar numa sala próxima, presenciando a audiência por videoconferência, o advogado faz o quê? Vai acompanhar o seu cliente, fica na sala sem ter a companhia do seu cliente ao lado. Como é que resolve isso? Dir-se-á que quando o réu é retirado da sala de audiência, ocorre o mesmo fenômeno. Concordo. Sim. No entanto, além de ser mais simples, apenas retirar o réu da sala de audiência, fato é que a lei, nesse caso, prevê que é necessário colocar-se um telefone na sala do juiz, um telefone na sala contígua, onde o réu vai ficar, para estabelecer o contato. Eu, particularmente, nunca vi isso em comarca alguma aqui do estado de São Paulo. Acredito eu que isto é quase inaplicável na prática. De qualquer forma, a audiência por videoconferência é bem menos prejudicial do que o interrogatório por videoconferência. Então, até estabeleci num quadro que está ali agora no telão, os prós e os contras da videoconferência, tanto no interrogatório, como também durante a instrução. Então, realmente é positivo. A videoconferência torna o processo mais célere? É fato. Torna. Porque, pelo menos, a escolta, e às vezes, quantas vezes há um problema de condução de preso em processo criminal? Quantas e quantas vezes o preso não é conduzido ao fórum porque a viatura teve um pneu furado, ou porque a escolta não compareceu ao presídio? Então, a videoconferência acelera realmente o processo. Evita o transporte de presos, como já comentei. Evita gastos. E, de certa forma, reflete a modernização do Poder Judiciário. Mas nós temos vários contras. Afasta o contato pessoal entre as partes envolvidas numa ação penal. Aí vem uma questão específica. O artigo 185 do Código de Processo Penal, que foi recentemente modificado pela lei que introduziu a videoconferência, ele estabelece que a videoconferência é uma medida excepcional. Ainda bem. E esta excepcionalidade é quebrada quando surgem 4 situações bem específicas. Ou seja, quando o réu responde a crime gravíssimo, que é subjetivo, quando o réu, por razões de saúde ou outras quaisquer, não pode ser levado até o juiz, o que é um pouco mais objetiva, pelo menos essa causa, e até certo ponto justificável, a meu ver, a única que da leitura pode se inferir efetivamente do que se quer alcançar a norma,
Também temos uma terceira, quando o réu faz parte de organizações criminosas, o que é absolutamente vago, já que não temos nenhum artigo de lei que defina o que é uma organização criminosa, e muitas vezes é confundido com bando ou quadrilha. E temos ainda uma última situação, que é... Agora... Já pego aqui. A 185. Está aqui, está na mão. E o último inciso, que é justamente prevenir risco à segurança pública, que também é altamente subjetivo. Se formos pensar assim, toda e qualquer escolta oferece risco à segurança pública. Então, qualquer situação poderia ser causa de videoconferência. A lei que introduziu a videoconferência, esse artigo 185, instituiu a videoconferência como medida excepcional. Ótimo. Mas os requisitos para a quebra dessa excepcionalidade são absolutamente genéricos, o que é um perigo. Porta aberta para arbítrio. Pois bem, continuando. No meu entendimento, para finalizar o assunto videoconferência, o Instituto tem vício de forma. Ele não serve. Não é que, como eu vou falar daqui a pouco do processo eletrônico, pode ser consertado, pode ser arrumado, pode ser modernizado. A videoconferência por si só significa uma quebra ao princípio da ampla defesa. Por todos os meios, por todas as formas que eu tento analisar a videoconferência, eu não consigo encontrar uma que a justifique. Então, a videoconferência, a meu ver, não serve. Realmente não se adapta à nossa legislação e às garantias previstas na nossa Constituição Federal. O próximo ponto que vou tratar agora é a chamada audiência pelo sistema audiovisual. Também uma modernidade, também algo novo, já que, primeiramente, as audiências eram feitas, pelo menos do meu tempo para cá, eram feitas com o juiz ditando, às vezes tinha um escrevente datilografando. Primeiro na máquina de escrever. Passou-se depois ao computador. Alguns juízes passaram a adotar a estenotipia, aquele sistema pelo qual o advogado, as partes assinam quase que uma sopa de letrinhas ao final, sem entender o que aquilo quer dizer. E agora chegamos a uma fase, então, do chamado sistema audiovisual. O que é o sistema audiovisual? Comparece o interrogado, no caso o acusado para ser interrogado, comparece uma testemunha, comparece a vítima, o depoimento é colhido, o interrogatório é tomado, mas nada é escrito. Tudo é gravado, como essas câmeras estão gravando agora a palestra. Não há transcrição, nada é reduzido a termo. As partes, ao final da audiência, assinam um termo de que tudo foi tomado pelo sistema audiovisual. Ponto. E depois, se não no dia seguinte, mas dias depois, tudo essa audiência, esse audiovisual, com o réu com tique, com a testemunha balançando a cabeça por sistema de áudio e vídeo, tudo é passado às partes num CD, ou às vezes num pendrive. Tudo muito bonito, tudo muito rápido, a audiência não incomoda ninguém, o juiz consegue fazer a sua pauta do jeito que ele bem entende, porque as audiências são bem mais rápidas, afinal nada é transcrito, nada é reduzido a termo, e aí chega um momento no processo em que as partes têm que se debruçar sobre os autos para elaborar, via de regra, as alegações finais. Hoje, pelo sistema oral, sendo a regra, mas via de regra, tanto às vezes em processos mais complexos, o que é o comum, essas alegações finais elas são apresentadas em memoriais escritos. Aí vem o problema. Está lá o advogado, então, no seu escritório, com todo o tempo do mundo, porque há muito tempo de sobra para o profissional do direito, ele fica ouvindo o CD, stop e para. Rec, stop, não, agora eu canto. Como é que ele vai fazer o cotejo de provas no papel? Ouvindo e assistindo o depoimento. A 1 minuto e 1 segundo, a testemunha A disse X. A 2 minutos do CD, a testemunha B disse Y. A 3 minutos, esse cotejo, normalmente quando a prova depende das testemunhas, quando a questão entre a absolvição e a condenação do acusado está fundada na prova oral, esse cotejo é fundamental. E que segurança para as partes
se não o papel? O que se pode esperar de um depoimento do sistema audiovisual, se não uma alegação, uma petição de alegações finais confusa, quase sem possibilidade de se fazer o devido cotejo, porque é muito complexo, é muito complicado. Não à toa, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo tem determinado, por variadas vezes, em diversas apelações criminais, o retorno dos autos à primeira instância para que seja feita a transcrição dos depoimentos. Inclusive, alguns acordos mencionam até que esse sistema audiovisual viola a Constituição Federal no que concerne a contraditória e ampla defesa. Diversas câmaras aqui do Tribunal de Justiça têm esse entendimento. Só que o entendimento dos nossos ilustres desembargadores se pauta um pouco, com a devida vênia, num comodismo da função que eles mesmos exercem. Porque eles alegam que a transcrição é necessária quando houver recurso. Em outras palavras, quando o feito chegar às minhas mãos, que agora então é minha hora de analisar, então agora é hora de fazer a transcrição. Aí ele manda de volta. Quando é para o advogado, para o promotor, lá no primeiro grau, se debruçarem sobre o processo, aí não é necessária a transcrição alguma. No meu modesto entendimento, a transcrição é necessária. E a lei que instituiu esse sistema, lamentavelmente, foi taxativa ao dizer que a transcrição dos depoimentos não é necessária. Como se o direito processual penal pudesse ser resumido a um CD, como se a garantia do acusado pudesse ser resumida a um pendrive, como se as dúvidas verificadas entre os depoimentos pudessem ser cotejadas com aquele sistema de hack play, ou stop and play. Eu paro, transcrevo, ouço, paro, transcrevo. Efetivamente, no sistema audiovisual, ele até entendo que ele é útil. Ele é algo que pode contribuir para o fim da morosidade da nossa justiça. No entanto, para que isso ocorra, para que ele seja útil, para que ele frutifique numa maior celeridade processual, é necessária a transcrição dos depoimentos, a transcrição dos interrogatórios, para que as partes possam usar essa prova. Sem a transcrição, o uso dessa prova é absolutamente vilipendiado, é absolutamente prejudicado. No meu modesto entendimento, isso atrapalha a ampla defesa, obstaculiza o direito de defesa do acusado, na exata medida em que o seu advogado, o seu patrono, não terá acesso à integralidade da prova, porque uma prova escrita passa, pelo menos ao intérprete, uma maior segurança do que uma prova colhida pelo sistema de audiovisual. Então, se na questão da videoconferência o problema reside no próprio Instituto, aqui na audiência por audiovisual, no meu modesto entendimento, a questão constitucional, a ofensa ampla defesa, não está na forma, não está no meio, mas está no resultado. Ou seja, está no CD, está no pendrive, está no arquivo. Se isso fosse transcrito, seria o primeiro a apoiar esse instituto, essa nova forma de coleta de provas orais. Mas sem a transcrição, o uso é praticamente impossível, é limitado. Então, também, como havia feito com a videoconferência, coloquei aí também no painel prós e contras desse instituto. Então, esse instituto, ele agiliza a realização dos atos processuais, é um fato, confere maior veracidade aos depoimentos, também é um fato, embora o uso desses depoimentos seja prejudicado. Por que confere maior veracidade? Certa feita eu ouvi de um juiz penal que adota esse procedimento lá no Fórum da Barra Funda com entusiasmo. Não, doutor, outro dia eu absolvi um acusado que eu assisti ao interrogatório dele. Aí eu percebi pela televisão de que ele não estava mentindo, estava falando a verdade. Aí confrontei aquela imagem com a de uma testemunha. Eu achei toda essa história muito bonita, mas se efetivamente tudo fosse transcrito para o papel, tenho absoluta certeza que esses mesmos elementos que convenceram o magistrado seriam
mais objetivos, porque absolver alguém com base no comportamento de uma testemunha, no sorriso sarcástico de um acusado para condená-lo, é no mínimo algo subjetivo e muito perigoso. Extremamente perigoso. O juiz, por mais experiência que tenha, esse contato pessoal é relevante, mas daí a absolver ou condenar alguém por conta das imagens por si sós, a meu ver, é um perigo. Mas essa era a ideia, conferir uma veracidade para os depoimentos. Ainda, como coloquei agora mesmo, até com base nessa historieta, permite ao magistrado, caso queira, assistir à audiência quantas vezes quiser para tomar apontamentos. Permite, mas o depoimento escrito também permite, da mesma forma. E, a meu ver, passa mais segurança para os aplicadores do direito. Contras. Fere a segurança jurídica na exata medida em que não se sabe ao certo se há um sistema de backup eficaz. Esta questão do backup, até ao estudar para a palestra, me deparei com um artigo, se não me engano, do Tribuna do Direito, acho que do mês passado, em que estava ali dito, todas as letras, de que a maioria dos juízes que adotam esse sistema, a maioria das varas em que esse sistema é adotado, eles não têm o backup. Ou seja, eles gravam a audiência, transferem aquilo para um CD, para um pendrive, mas não fica nada gravado. Ora, e se houver um problema com o CD, se a gravação for mal feita, se o arquivo for corrompido, tudo será recuperado como? Com o papel, basta a impressão de 2 cópias. Uma fica na vara, outra fica no processo, e tudo se resolve. Poder-se falar em enchente, em incêndio do fórum, mas aí a prova audiovisual também vai junto. Aí não tem o que salve. Agora, a ausência no sistema de backup, isto é causa de preocupação. Creio que esse problema é mais estrutural e momentâneo do que qualquer outra coisa. Mas é uma questão a ser pensada. Precisa efetivamente ser instalado nas varas criminais do Estado de São Paulo e Brasil afora, em todos esses locais em que as audiências são realizadas pelo sistema audiovisual, é necessário a instalação de um sistema de backup eficaz. Além disso, como já comentei, como nada mais é transcrito, o uso dessa prova pelas partes no processo é muito prejudicado. O cotejo de provas, a comparação entre os testemunhos, entre os depoimentos, é praticamente impossível. Pelo menos não será feito da forma segura, clara, como se faz quando o depoimento é escrito, está no papel. Ainda, esse sistema de audiovisual também tem um problema de certa forma, de elitizar a justiça. Porque, se é verdade que ao tempo da máquina de escrever, quando adotada a máquina de escrever, muitos ainda escreviam petições à mão, a adaptação foi feita paulatinamente e passou-se então a usar a máquina de escrever. O mesmo pode-se dizer da informática. Aos poucos, paulatinamente, também aquele que usava a máquina de escrever passou a usar o computador. Embora ainda hoje existam advogados que redigem suas petições em máquinas de escrever, na antiga Olivetti. No entanto, para se ouvir um arquivo de CD, para se ter acesso a um pendrive, dominar essa informática, dominar essas novas tecnologias, o profissional do direito não depende apenas de um computador, ele depende de conhecimento técnico, às vezes. Tudo parece muito fácil. Tudo parece muito lógico. Mas, se eu parto do princípio que muitos advogados, a classe, nós somos aqui em São Paulo quase 300 mil advogados. Se pensamos em São Paulo, capital, fica fácil entender que isso que estou dizendo parece ser uma grande besteira. Mas se entendermos a classe dos advogados como um todo, esses 300 mil advogados, eu afirmo a vossas senhorias que muitos profissionais não têm acesso a essa tecnologia. Muitos profissionais redigem suas petições das salas da OAB localizadas nos fóruns das comarcas. Muitos profissionais ainda usam a máquina Olivetti.
E aí, como eu vou resolver essa questão? Vou dar um CD para um advogado? Ouça, transcreva, faça a comparação dos depoimentos. Ou a justiça é para todos, ou não é para ninguém. É claro, é necessário que o profissional da advocacia se adapte, se modernize? Sim. Mas essas inovações tecnológicas, elas não podem ser passadas à sociedade como algo que engula a goela abaixo. É assim e ponto. É necessário que haja um procedimento, é necessário que haja uma certa preocupação com muitos aplicadores do direito que vão demorar um pouco mais para entrar nessa tecnologia, entrar nessa moda. E essa questão aqui já começa a nos apresentar esses problemas. Eu posso vir a ter uma justiça elitizada. Não tanto aqui. O próximo ponto, que é o do processo eletrônico, a meu ver, deixa essa elitização da justiça um pouco mais evidente. Aqui ainda o uso de um pendrive, o uso de um CD-ROM, às vezes é algo que pode ser contornado. Mas o próximo tópico, a meu ver, é mais problemático. Pois bem, então, já falei da videoconferência, já falei do sistema audiovisual, agora resta falar do tal processo eletrônico. Que vem a ser o processo eletrônico? O processo eletrônico nada mais é do que uma nova forma, ou um novo instrumento, mas uma nova forma de se ter o processo, de se ver o processo, de se ter o processo. Hoje você não tem o processo mais nas mãos, no processo eletrônico. Você lê o processo, você vê o processo através de uma tela de computador. Pelo menos isso nos tribunais, nas comarcas e nas varas que adotam esse sistema. Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos 12, apenas 12 comarcas, se bem que a maior parte são fóruns distritais, mas 12 varas judiciais, 12 unidades do Poder Judiciário que têm processo eletrônico, ou seja, adotam um sistema digitalizado para os processos. Apenas 12. É muito pouco. Não obstante isso, em agosto, como eu já mencionei há pouco, o Supremo Tribunal Federal determinou que, a partir de então, quase todos os procedimentos levados ao Supremo Tribunal Federal, incluindo o habeas corpus, a ação mandamental de habeas corpus, só irão lá ser apresentados por meio eletrônico, ou seja, pelo sistema digitalizado. A única exceção, no caso de habeas corpus, ocorre quando o paciente não for advogado. Quando o paciente, o cidadão do povo, um cidadão comum, não exerce a advocacia, neste caso, a petição ainda de habeas corpus poderá ser impetrada na forma antiga, pelo sistema escrito. Na realidade, a adoção do processo eletrônico pelo Supremo é apenas a cerejinha do bolo. É, vamos dizer assim, a fase final de todo um processo que teve início com a Lei 11.419 de 2006. Esta lei instituiu o processo eletrônico, criou o processo eletrônico, criou também o Diário da Justiça eletrônico, regulamentou a transmissão de dados entre tribunais por meio eletrônico. Então, esta lei, de certa forma, foi o estopim de tudo isso que estamos vivendo hoje, dessas modernidades no processo. Pois bem, só um instantinho. É bem verdade que em 2006 parecia até certo ponto utópico imaginar um processo inteiro digitalizado, um habeas corpus com 8, 10 volumes, às vezes, de cópias de documentos integralmente digitalizado, e que o advogado, onde quer que estivesse no país, pudesse acessar este feito pelo computador. Era utópico. Era quase inimaginável, sobretudo se levarmos em conta a modernização, né, do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ainda peca em muitos pontos. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo é um dos mais atrasados, se comparados com outros.
país afora. Mas esse processo eletrônico virou realidade no Supremo, em diversos tribunais regionais federais, lá no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, se não me engano, meio eletrônico. Qual é o problema do meio eletrônico? Bom, o primeiro de ordem prática, esse eu senti na pele, eu estive, não faz muito tempo, no Superior Tribunal de Justiça para despachar um pedido liminar com o ministro. Sentei à frente do ministro, ele ali no seu computador, dando aquela atenção trivial, como sempre é dado aos advogados, com aquele sentimento de, bom, vou ouvir os 5 minutos e depois dispensá-lo, mas eu não tinha na mão, a não ser a minha petição, eu não tinha, Excelência, eu quero mostrar um documento a Vossa Excelência. Excelência, eu quero que Vossa Excelência atente para este fato da petição. Eu não tinha isso em mãos, porque o processo não existe. Estava no computador dele, se é que ele estava com o computador ali na frente. Até o ato de despachar uma petição hoje em dia fica um pouco prejudicado. Parece irrelevante, mas para quem milita na advocacia, quem vive o dia a dia do fórum, sabe que esse momento do ato de despachar uma petição, às vezes vira o jogo. Às vezes você efetivamente consegue, com uma conversa, mostrar ao juiz, mostrar ao ministro, mostrar ao desembargador onde está o ponto do seu inconformismo. E a sustentação oral, então, no processo eletrônico? O advogado, querendo da tribuna consultar os autos, faz o quê? Estive no STJ há pouco tempo, fazendo uma sustentação oral. Não há para o advogado um computador à disposição, como há para os ministros. Se houver a necessidade de uma consulta aos autos no ato da sustentação oral, o advogado também está cerceado nesse seu direito. Não de sustentar, mas de ter acesso ao processo. Também é outro problema. Mas essas questões, quero acreditar, serão corrigidas com o passar do tempo. Afinal, essa tecnologia é muito nova, é muito inovadora. Tenho certeza que nem mesmo os ministros, os ilustres ministros, tanto do Supremo quanto do STJ, estão acostumados, habituados com isso. Afinal, todos eles têm uma história na magistratura, uma vida em suas carreiras jurídicas ligadas ao papel e não esse sistema mais moderno. Garanto que muitos pedem para que a serventia imprima toda aquela documentação que o advogado ficou perdendo horas para mandar por meio digitalizado, para que eles leiam. Porque, inegavelmente, é muito mais fácil, muito mais cômodo ler no papel do que numa tela de computador. A começar, vou colar um post-it nessa página, vou grifar esse argumento, deixa eu voltar na página tal. Isso, com o processo em mãos, é muito mais rápido, muito mais fácil. Com o processo digital, vira um inferno. Você não consegue marcar direito uma página, marcar direito um argumento, a leitura é mais cansativa, a leitura é mais enfadonha. Mas, mais uma questão, creio, será superada. O que eu tenho, para mim, no que toca ao processo eletrônico, de mais crítico, de mais grave, não é a modernidade em si, não é o processo eletrônico em si. Até porque estou sendo convencido no escritório, por mais refratário que eu seja essas modernidades, de que a justiça vai caminhar para isso. Lamentavelmente, eu aqui digo isso com dor no coração, acho que mais dia, menos dia, nós advogados iremos conviver com os processos eletrônicos em todas as comarcas, em todos os tribunais. Mas onde está o erro? Bom, não faz muito tempo, o hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, deu uma entrevista à Veja, à revista Veja, se não me engano agora em julho deste ano, em que ele taxativamente, claramente, afirmou algo que parece às vezes óbvio, mas é sempre bom recordar. A defesa criminal, uma boa defesa criminal, e eu falo isso até com certo lamento, mas é uma realidade. A boa defesa criminal está diretamente relacionada às posses do acusado. Ou seja, está diretamente relacionada ao valor que o acusado pode pagar por um bom advogado. Quanto melhor for o advogado, mais chance de defesa tem o acusado. Isso, lamentavelmente, é inerente à nossa profissão. É uma realidade triste. Por que isso? Ora,
indagado pela revista Veja, o ministro César Peluso, indagado pela revista Veja por que existem... por que às vezes quem tem posses não vai para a cadeia? E aí o ministro César Peluso respondeu, porque efetivamente, dependendo da qualidade do advogado contratado, este advogado contratado não só tem acesso ao Supremo, sabe peticionar ao Supremo, faz com que suas petições cheguem ao Supremo, como também este advogado contratado domina a lei e sabe todos os recursos. É uma realidade. Então, o que o ministro César Peluso, à época, estava dizendo? Estava dizendo que a justiça está elitizada, de certa forma. Não há uma distribuição justa para todos os jurisdicionados. Aqueles que podem contratar advogados terão mais chances perante o Poder Judiciário do que aqueles outros que, lamentavelmente, por não terem condições financeiras, às vezes são defendidos pela Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho. O problema da Defensoria Pública não é a qualidade do trabalho, é o número reduzido de pessoas. É o número reduzido de defensores públicos que existem para a defesa de tantos jurisdicionados que, lamentavelmente, se veem nas trevas processuais porque não conseguem, às vezes, ter acesso aos mesmos recursos que outros têm. E onde entra o processo eletrônico nesse contexto? Ora, da forma como tudo vem sendo feito, com a rapidez com que essas modernidades vêm sendo introduzidas no processo, sobretudo o processo eletrônico, eu ouso realmente afirmar, e estou convicto disso, de que essa suposta elitização da justiça, reconhecida pelo próprio ministro César Peluso, irá se agravar ainda mais. Pois, se pelo meio físico, o papel, já não eram todos que tinham acesso ao Supremo, agora então, pelo meio eletrônico, isso vai diminuir ainda mais. Por volta no finalzinho de julho, ou seja, dias antes do Supremo passar a aceitar apenas o processo eletrônico como forma de peticionamento, foi noticiado pelo jornal Estado de São Paulo que no Estado de São Paulo, aquela época, se não me engano, era dia 27 de julho de 2010, apenas 6% dos advogados paulistas estavam preparados para essa tecnologia. Isso no Estado de São Paulo, tido como um dos mais ricos da nação. É claro que esse número tende a aumentar, que o profissional do direito aos poucos vai se habituando, reconheço tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que esse processo eletrônico, essa forma, não foi debatida suficientemente com a sociedade, não houve um preparo para a comunidade jurídica, um preparo efetivo para que a comunidade jurídica tivesse acesso a esse meio. Não foi algo feito de forma paulatina, de forma gradual. Foi algo imposto. Foi algo que se fez descer goela abaixo do operador do direito. E aí está o problema. Quanto tempo demorará para que a sociedade jurídica, eu falo aqui, advogados, promotores, juízes, se adapte a esse novo sistema? Poderá demorar anos, poderemos ter meses, semanas, mas o fato é que o Supremo só aceita processo eletrônico. Ou você se adapta ao meu sistema, ou você não chega até mim. É isso que o Supremo está dizendo. E isso vai separar separar o joio do trigo. Nós teremos muitos advogados que, lamentavelmente, não terão acesso a essa tecnologia, pelo menos não num período tão breve como o Supremo espera, o que vai aumentar ainda mais a elitização do Poder Judiciário. Tornar a justiça rápida, célere, porém para poucos. Poucos, porque não serão todos que terão este acesso a tamanha tecnologia num breve espaço de tempo. Aliás, e aqui também vem outra crítica ao processo eletrônico, é necessário também afirmar o seguinte: não há, apesar da lei ser uma mesma lei, a Lei 11.619 de 2006, esta lei que prevê o processo eletrônico, será a mesma para todos os tribunais, né? Todos os tribunais estão implementando o seu sistema de processo eletrônico com base na permissão legal desta lei. O problema é que cada tribunal está adotando um procedimento diferente, uma forma diferente, um conceito diferente.
não há uma uniformização, o que vai atrapalhar ainda mais o uso e o acesso a essas tecnologias. Não sei se foi ontem, até que eu também li no jornal, li uma notícia, de que a OAB está solicitando ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho, que dispense os advogados da obrigação de se inscreverem no peticionamento eletrônico fisicamente. Ou seja, o TST, entre outros tribunais, o TST não é o único, exige que para que o advogado possa ter acesso ao processo eletrônico do TST, ele tem que se deslocar até Brasília, até o TST e solicitar a sua inscrição. Então, no sistema eletrônico, a inscrição não é eletrônica. Ou a inscrição é física, é pessoal. Quer dizer, quando é para o desembargador, para o juiz que está lá no seu gabinete, o processo eletrônico é maravilhoso. Da porta do gabinete para fora, que se virem as partes. Tudo está sendo feito apressadamente, afobadamente, de forma assodada. Estou usando sinônimos porque é a minha certeza. Nada está sendo pensado, nem na forma como isso está sendo feito, porque cada tribunal adota uma forma diferente, nem muito menos o jurisdicionado, que talvez não tenha acesso à tecnologia tão cedo. O que seria o ideal? Pelo menos até que se tenha a certeza, não só do funcionamento do sistema, porque para mim isso ainda é uma incógnita, como também se tenha certeza de que a sociedade, a comunidade jurídica está apta e pronta para ter acesso a essa tecnologia, usar essa tecnologia, o ideal era que pelo menos se permitissem as duas formas. Há leis, aqui dessas comentadas, em que foi usada a palavra preferencialmente, a própria lei do processo eletrônico, se não me engano. Preferencialmente o processo se regulará pela via eletrônica. Preferencialmente é uma boa palavra. Pelo menos não exclui a forma física, como está sendo feito hoje. Então, o que eu vim aqui tentar passar a vossas senhorias é esta realidade. Esta, no meu modo de entender, esta pressa em retirar dos escaninhos aqueles processos que estão lá parados, digitalizá-los, colocá-los na internet, modernizar a justiça, mas se esquecendo de que do lado de lá do balcão, do lado de lá, onde está um advogado atuando, nem sempre essa tecnologia é disponível. E aí, o profissional do direito faz o quê? Vai vender pão? Vai mudar de profissão? Ou se adapta ou morre? Eu acho isso muito radical. Sobretudo, se pensarmos que só em São Paulo nós temos 300 mil advogados. Eu acho que essa forma do processo eletrônico, e mesmo das outras tecnologias, que às vezes são adotadas na calada da noite, de última hora, elas estão sendo adotadas de forma absolutamente rápida demais. O que eu gostaria de passar a vossas senhorias aqui para finalizar até a palestra, prometo não ser tão enfadonho nesta conclusão, é o seguinte: a modernidade existe, os procedimentos tecnológicos estão aí para serem utilizados, aplicados, o processo eletrônico é uma realidade e nós devemos nos adaptar a ele. Apenas o que eu defendo é que esse sistema não pode ser imposto, não pode ser tido como obrigatório de uma hora para outra. É preciso que a sociedade civil tenha tempo, tenha forma, tenha meio para se adaptar. Então, o que eu defendo não é que o Poder Judiciário permaneça na pré-história. Não é isso. Não sou contra a modernização do Poder Judiciário. Não sou radicalmente contrário a tudo isso. Sou refratário. Tenho resistência, é verdade, a tais tecnologias, porque acho que o processo, até para que tenhamos sempre uma segurança jurídica, precisa ser escrito. Isso passa segurança para quem manuseia um processo, para quem lê um processo. Mas talvez isso seja um pouco da minha personalidade. De qualquer forma,
O que realmente defendo é que as novas tecnologias, tudo isso que vem sendo implementado, vem sendo construído, não seja perdido de um momento para outro em razão da quebra de princípios fundamentais, em razão do desrespeito à ampla defesa, em razão do desrespeito ao contraditório, porque entre o processo eletrônico e a garantia constitucional da ampla defesa, eu fico com a ampla defesa. Sempre e quando houver a quebra da ampla defesa, o processo estará mortalmente nulo. Então, esta rapidez toda com que vem sendo implementado tudo isso, com que vem sendo modificado o processo, está fulminando a ampla defesa da forma como vem sendo feito. Daí, então, entendo que, para deixarmos as coisas nos seus devidos lugares, processo eletrônico, sim. Porém, ao lado do processo físico também. Pelo menos até que todos tenham se organizado e tenham possibilidade de acesso a tudo isso. Muito obrigado pela atenção de todos.